anoto com você hoje nesse tema tão relevante a importância da oração coletiva. A nossa fé cresce, nós encontramos Deus, mas olha só o que acontece quando nós oramos de uma maneira juntos uns aos outros. A nossa fé cresce. A nossa fé é fortalecida. Vai estar aí na tua tela esse segundo tópico, não é? A nossa fé, ela é acrescentada, ela cresce, não é? Olha só, a nossa fé fica mais forte quando nós oramos uns com os outros. Uma oração de concordância, sabe? Por que ela cresce? Porque às vezes quando você ora sozinho, é importante oração de intimidade só. Não estou dizendo que você não deve orar, porque todos nós oramos. Mas tem um momento que você está ali orando e você se sente cansado, você está sozinho. Quando você está com alguém, aquela pessoa está dizendo glória a Deus, e ela está orando, a força dela, a oração dela te motiva a continuar. E a tua motiva ela também. Chega um momento que você está cansado. De repente que a pessoa ali está perseverando, a tua fé vai crescendo. Isso é bíblico. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, no versículo 24 e no versículo 25, sobre isso. É muito importante, se você puder abrir tua Bíblia e anotar esse versículo, confira aí o que diz Hebreus 10, capítulo 24, o versículo 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto visto que Deus, a vinda dele está próximo, não é? O dia do Senhor se aproxima. Está falando, estimule um outro a orar, estimule o outro a buscar a Deus, estimule o outro na oração. Um abençoando, estimulando, fortalecendo o outro. A nossa fé cresce. Compartilhando, falando, orando. Eu vou dizer algo para você da minha experiência com oração. Começou cedo. De uma mãe que orava comigo todas as noites. De um pai, quando minha mãe dava aula à noite numa faculdade para poder abençoar mais a nossa vida financeira, meu pai orava comigo e com a minha irmã Rebeca e com meu irmão Marcos. Era uma oração de concordância. Mas eu lembro também, quarta-feiras era dia de oração, porque eu fui criada dentro de um campus, de uma escola teológica chamada Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil. A primeira escola teológica de tempo integral das Assembleias de Deus do Brasil, fundada pelos meus pais. Toda quarta-feira aquele campus se juntava na capela ali, muitas pessoas para orar. 100, 120, 150, 200, tudo ali orando, buscando Deus. E aí eu lembro, eu era criança ainda, e eu orava. Estava lá ouvindo todo mundo orar, aquilo fortalecia. Ai, estou cansada, aquele um gritava, outro chorava, outro orava. Eu estava ali, escutando ali, aquele ajudava a minha fé. Sexta-feira à noite era o culto de missões. E depois do culto de missões, tinha um lanche no refeitório. E depois do lanche, tinha uma apresentação missionária, onde um país era apresentado, a necessidade daquele país, vidas. E eu lembro, ali eu orava também. E muitos jovens foram chamados para missões naquelas horas de oração. Onde um ia para um canto, outro para o outro, mas todo mundo junto. Aí um chorava, outro clamava. Minha mãe em mistérios falando com Deus, gemendo pelas vidas. Eu ali só vendo aquilo tudo, absorvendo, orando. E aquilo impactou muito a minha vida. Se não bastasse isso, nesse campus, onde Deus, ali era minha casa, ali estava o dormitório do pessoal, a capela, o refeitório, eu morava dentro de um campus mesmo. Salas de aula, eu lembro à noite, os jovens iam orar numa salinha que estava ali em construção, no prédio em construção, que não tinha janelas ainda, estava construindo. E lá as moças de um lado oravam, os rapazes de outro, nos seus dormitórios, e o barulho lindo da oração subia aos céus. E entrava pelo campus, entrava na minha casa, o meu quarto, eu escutava, eu dormia com gente orando. Com barulho de oração. Que coisa maravilhosa! Você dormir ouvindo alguém clamando e orando para Deus.
Eram jovens que estavam ali na ala masculina, os rapazes orando, muitos, não eram todos, mas os que queriam orar, oravam, as moças oravam ali pelas madrugadas. Era um ambiente maravilhoso naquele campus. O ouvido, você ouvia oração em concordância, oração coletiva. Então eu fui criada num ambiente de oração. Aprendi a importância da oração. E hoje o Espírito Santo me leva a falar para você. Se você se sente fraco hoje, não consegue orar só, Deus te dá uma estratégia hoje. Chame alguém para orar com você, para fortalecer você. Tá certo? Não é que você vai passar a vida toda orando com essa pessoa, não. Mas por algum momento onde você se sente fraco, se sente só, se sente desamparado, se sente enfraquecido, se sente para baixo, você vai fazer isso, porque é bíblico. Amém? A terceira coisa que acontece, primeira, encontramos Deus. Segundo, a nossa fé é fortalecida. Terceira coisa que acontece na oração coletiva, recebemos o poder do Espírito Santo. Ele vem sobre nós. Olha, quando junto as pessoas começam a concordar num propósito, você acha que Deus se ausenta? Deus vem. O poder de Deus vem. Recebemos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. No livro de Atos fala sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá rapidamente para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se eu não me engano, é o versículo, vamos ver, versículo 1 ao versículo 4. Confira comigo aí, é uma passagem muito tremenda. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte para você e para mim. Olha o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos. E, de repente, veio do céu um som como de um vasto, como um vento impetuoso que encheu toda a casa. E ali, todos estavam ali, encheu a casa onde todos estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram todos a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que todos falassem. Você está entendendo? Não era uma pessoa que estava ali, era um grupo de pessoas. Todos receberam, todos clamavam, todos buscavam, um de um jeito, outro de outro, mas a questão é que todos estavam procurando Deus. E o fogo de Deus cai. Isso é muito tremendo. O Espírito Santo vem sobre essas pessoas. E tendo eles orado, tremeu o lugar. E todos ficaram, agora é o versículo 31 de Atos 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciaram a palavra de Deus com coragem, com intrepidez. Existe uma outra passagem que auxilia esse pensamento. E está em Mateus, capítulo 18. Olha só o que diz Mateus 18, versículo 19 e o versículo 20. Passagem muito tremenda também, que eu quero compartilhar com você. Se você puder anotar aí, o que acontece quando nós nos juntamos para orar. Nós recebemos a presença do Espírito Santo. Ele vem. Quando um clama, outro clama. Esses momentos que eu estou te falando ali nesse campus, onde eu fui criada, eu sentia muita presença de Deus, porque eram muitas pessoas clamando por Deus. E Ele vem. Olha o que diz Mateus, capítulo 18. Olha que tremendo versículo 19. Diz assim para você e para mim. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, isso é, orarem, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Interessante esse versículo. Muitas vezes a gente fala, olha, onde 2 pessoas, 3 estão reunidas,
Deus está no meio dessas pessoas, e é verdade. Mas o contexto dessa palavra, do versículo 20, se você olhar para trás no versículo 19, aonde eles estão reunidos? Para quê? Estão reunidos em oração. Reunidos em concordância. Aonde há 2 ou 3 reunidos em concordância, reunidos para orar, reunidos em oração, buscando a minha presença, buscando a minha face, eu vou estar no meio deles. É esse o contexto dessa passagem. Se você ler o versículo 19, você vai entender porque o 20 fala: então, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu vou estar, diz o Senhor. Por quê? Porque em verdade vos digo que quando vocês concordarem em qualquer coisa, concordar é orar junto, é falar amém, concordo, glória a Deus, aleluia, assim seja. Quando há essa concordância, pedimos ao Pai que está nos céus, ali eu estarei com esse povo que faz isso. Então, querido, quando você chama alguém para orar com você, é uma oração coletiva, uma oração de concordância. Deus vai estar ali também. E você vai ser fortalecido. Amém? Essa palavra hoje para te despertar. Palavra que Deus colocou no meu coração. Colocou no coração deste autor, desse artigo que eu traduzi, para você poder ter acesso hoje e entender a importância de orar só, mas a importância de orar no coletivo, junto com alguém. Está em Crônicas, está em Jeremias, onde o povo se juntou para orar. Está em Neemias, está em Atos dos Apóstolos, está em Lucas, está em Mateus, está em toda a Bíblia, onde o povo se juntava para buscar a face de Deus. Hoje, eu vou te dar uma sugestão. Procure pessoas de oração. Procure alguém para te fortalecer. Deus é que vai te fortalecer. Mas Ele vai usar uma pessoa. E você vai ficar surpreendido com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Faça isso. Rompe essa barreira. Saia do teu comodismo. Ah, vou ficar aqui no meu cantinho. Satanás gosta de isolar pessoas. Essa é a tática dele. Quanto mais isolada uma pessoa está, mais susceptível essa pessoa vai estar às ideias do inimigo. Vai ficar vulnerável. Tudo que besteira que ele falar, ela vai ficar lá ouvindo. Por quê? Ela está isolada. Saia do teu isolamento. Busque pessoas. Pega o teu celular, pega o teu telefone, pega o teu WhatsApp, pega o teu Facebook. Você tem tantas coisas para você pegar aí, para você entrar em contato e falar: ei, bora orar junto? E faça isso. E veja como o Espírito de Deus vai lhe fortalecer, vai lhe surpreender e você vai ser muito abençoado. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. E eu sei que a palavra caiu em bom solo, caiu no teu coração. Não é para você só ouvir e achar bonito, não. É para você ouvir e agir sobre ela. Amém? Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco mais voltamos orando com você.